O capítulo 4 se inicia com uma conversa ao telefone entre Sarah e Chelsea. 86 mil dólares! Sarah gritou tão alto que Chelsea precisou afastar o telefone do ouvido. E 78 centavos, ela acrescentou. Você sabia alguma coisa a respeito disso? Fala de Sarah. Não, claro que não. Quer dizer, será que a própria mamãe sabia disso tudo? Responde Chelsea. De acordo com a notificação, eles entregaram 3 cartas em mãos e ela assinou o recebimento dessas cartas. Sarah responde. Eu sinto muito, Chelsea. Queria poder ajudar. A igreja nos paga salário, mas é bem modesto. Por favor, não se preocupe com isso. Eu posso dar um jeito nessa dívida. A mamãe sabia disso. Sarah suspirou. Bem, agora faz sentido ela ter deixado o café. Mas estou me sentindo culpada por ter dado todas as joias da vovó. Fala Sarah. E esse tempo todo eu achei que era a favorita, disse Chelsea, sem qualquer emoção. Sarah responde. Então, acho que seria uma péssima hora para te contar que você foi adotada. Sarah sempre conseguia fazer Chelsea rir, mesmo quando o estômago se revolvia em nós. Nada me surpreende hoje em dia. Sarah. Fala de Sarah. Sábias últimas palavras, maninha. Os termos propostos eram tão simples quanto duro. O Chelsea precisava pagar 86 mil dólares e 78 centavos dentro de 30 dias, ou então a Receita Federal sequestraria e venderia todos os bens do Café dos Anjos, infelizmente. Chelsea e as crianças estavam morando no único bem com algum valor. Ela precisava pagar aquela dívida, o que implicava que precisava falar com Sawyer. Naquela noite, Chelsea colocou as crianças para dormir, arrumou a cozinha e dobrou a roupa limpa. Quando não podia mais adiar, foi até a sua cômoda para pegar o telefone celular. Ele não estava onde ela o havia deixado, de modo que Chelsea tomou aquilo como um sinal para fazer a ligação em outro dia. Mas não era do feitio dela perder as coisas. Chelsea revirou o café, afastou as almofadas do sofá e olhou até dentro da máquina de lavar. Nada do telefone. Ela caminhava derrotada pelo corredor quando uma risada abafada escapou do quarto das crianças. Chelsea abriu a porta e viu um brilho azulado escapando debaixo das cobertas na cama de cima do beliche. O cara estava a mais de 2 metros de altura do chão. Queria que você pudesse estar lá. O sussurro de Hancock transbordava ânimo. Eu também, respondeu uma voz familiar do outro lado da linha. Chelsea inspirou longa e profundamente e se aproximou do beliche. Muito bem, tagarela, disse em voz baixa. A pessoa embaixo dos lençóis congelou. A voz do outro lado da linha ficou muda e, de repente, Hancock apareceu como um cordeirinho. Eu sei que devia ter perdido antes. Hancock começou a explicar com a voz cada vez mais alta. Chelsea pôs um dedo sobre os lábios e estendeu a outra mão. Hancock devolveu o iPhone para sua verdadeira dona e deu uma olhada na cama de baixo. Para seu alívio, Emily dormia profundamente. Boa noite, Hancock. Chelsea disparou um olhar de aviso e saiu do quarto, enfiando o telefone no bolso. Começou a andar pelo corredor. Ah, Chelsea! Ela deu um pulo do nada. Uma risada energética surgiu do bolso de trás da calça. Chelsea apanhou o telefone. O rosto de Sawyer preenchia a tela inteira. Era isso que eu queria ver, disse Sawyer. Não que eu não goste da outra vista, ele acrescentou, revelando um sorriso malicioso com seus dentes brancos como marfim. Ela inverteu as câmeras e Sawyer acabou com uma bela vista do tapete oriental da cama de Chelsea. Ela sabia que não devia perder tempo usando o aplicativo de telefone com Sawyer Chambers. Chelsea alisou o rabo de cavalo, soltou um suspiro por entre os dentes semicerrados e voltou a câmera do aparelho celular de novo para si, mas só por um instante. Eu preciso falar com você, ela disse. Posso ligar de volta? 20 minutos depois, e o sangue de Chelsea estava fervendo. E por que só estou sabendo disso agora? Berrou pelo telefone. Você não atendia minhas ligações, Sawyer respondeu.
O que você queria que eu fizesse? Que mandasse um telegrama cantado? Um buquê de flores? E foi assim que Chelsea desligou. 15 milhões de dólares era suficiente para durar pela vida toda, para a maioria das pessoas, mas não para Sawyer Chambers. Ele investira em campos de petróleo, em propriedades comerciais e ações podres. Ele especulara o dinheiro em condomínios em Miami e moinhos de vento no Arizona. Era mais fácil segurar um porco besuntado de óleo que seu dinheiro. Nada daquilo deu certo. Ela sabia que o dinheiro estava esvaindo depressa, mas Chelsea tinha um porto seguro. Eram 4 milhões de dólares em um fundo de resgate anual que Sawyer havia prometido não encostar um dedo, ao menos não sem falar com Chelsea antes. Mas não passou de outra promessa quebrada. Sawyer tinha desperdiçado o seu último milhão em uma franquia no aeroporto Love Field de Dallas. Bastou 6 meses para os credores baterem a porta e Sawyer ficou sem escolha a não ser limpar aquela conta. Era isso ou falência? Ele tentara argumentar. Chelsea podia até imaginar o rosto que acompanhava aquele tom de voz suplicante, as sobrancelhas franzidas, o maxilar quadrado, olhos azuis de morrer. Ela conhecia a aparência de Sawyer de cor. 13 anos atrás, aquele mesmo rosto famoso a convencera a escapar da aula de psicologia para ir dançar no salão de bailes. A imagem de Sawyer estampava a brochura sobre o futebol no primeiro ano deles na Universidade do Texas. A foto o pegara em meio a um pulo em um mergulho sobre a linha por cima de sua própria linha de ataque. Sim, ele marcou aquele ponto, naquele jogo e nos 22 jogos que o seguiram. Todo mundo conhecia Sawyer Chambers, mas ninguém conhecia Chelsea Hancock. Tímida e estudiosa, vivia com os olhos arregalados naquele campus de mais de 3.500 alunos. A universidade era 10 vezes maior do que a escola secundária que ela havia frequentado. Não fosse pela bolsa acadêmica, ela teria voltado para casa ao fim do primeiro semestre. As notas de Chelsea alcançavam as estrelas, mas em relação à vida social, ela não passava de rainha da biblioteca. Ela quase deixou o telefone cair das mãos quando Sawyer Chambers ligou. Ele tinha visto um anúncio de aula de reforço que Chelsea colocara em um mural da biblioteca. Ela precisava de um reforço no dinheiro que juntava para um futuro intercâmbio. Ele precisava de um reforço nas notas. Então você é a garota que vai me ajudar a continuar na luta pelo Heisman? Sawyer disse na primeira vez em que se encontraram. Heisman? Não, ele brincou. O Heisman, também conhecido como o troféu que premia o melhor jogador de futebol americano universitário. O olhar que Chelsea devolvia nada dizia. Sawyer contra-atacou fazendo uma pose como se agarrasse uma bola invisível e esticasse o braço para derrubar um oponente também invisível. Nada ainda. Você nunca ouviu falar sobre o assunto? Ouviu? Chelsea corou, mas logo se recompôs. Não, mas eu já ouvi falar sobre Hemingway. Você conhece? E foi assim que o relacionamento deles começou. No quarto encontro, ela flagrou Sawyer estudando bem mais que apenas livros. O que foi? Eu gosto de olhar para você. Ele se defendeu quando ela pediu que se concentrasse. As outras garotas se exibiam e flertam. Mas você não precisa, você sorrateiramente é bela. O rosto dela pegou fogo. E você é um belo sorrateiro. Preste atenção, Sawyer. Uma semana depois, aconteceu o primeiro encontro romântico. Eu preciso de uma garota como você. Você pensa por si mesma, Sawyer disse enquanto acompanhava Chelsea até a porta. Você sempre tem a resposta certa. Chelsea estava cética. Por que ele queria reparar em mim? Ela se perguntava enquanto estudava a própria figura vestida no espelho. Sua imagem era esguia, muito sem forma para o seu rosto. Ela conseguiu pensar em uma dúzia de garotas mais compatíveis com o figurão do campus. Porém, na primeira vez que dançaram, ela soube que havia algo de especial nele. Chelsea jamais esqueceria o rosto de Sawyer enquanto ele a girava até cair em seus braços. O olhar intenso, o sorriso sutil, ninguém jamais havia olhado para ela daquele jeito. Será que é cedo demais para dizer que eu amo você? Ele perguntou. Ela sentia como se estivesse apenas os dois naquele lugar. Desejou que aquele sentimento jamais acabasse.
O verão se aproximava do fim quando Chelsea engravidou, sem conseguir pensar em uma solução com a qual ficasse de consciência tranquila. Chelsea via em Sawyer um confidente e pela primeira vez era ela quem tinha as respostas. Era ele quem tinha as respostas. Casa comigo, ele disse. Nós podemos fazer isso. Podemos fazer tudo funcionar juntos. Juntos? Se ela soubesse a dor que aqueles juntos trariam, será que teria dito sim? Chelsea se acomodou na cadeira de balanço da varanda. Ela precisava de um tempo para espairecer. Tomando um gole da xícara fervente, puxou um pouquinho o chale que era de sua mãe para cobrir os ombros. Ela havia passado muitas noites naquele lugar com sua mãe, apenas olhando para o céu. Você é muito amada, Chelsea. Está escrito nas estrelas, sua mãe lhe dizia. Naquela noite, porém, as estrelas não estavam brilhando. Chelsea estava quebrada. O ar estava frio, o coração dela ainda mais gelado. Ela precisava se divorciar de Sawyer. Ela precisava fazer tudo dar certo sozinha. Finalizando o capítulo 4, Chelsea se vê em uma dívida com a Receita Federal. Em uma dívida de $86 mil. Desesperada, ela resolve recorrer ao seu ex-marido, quem está temporariamente separada. Ao procurar seu celular, ela encontra seu filho conversando com o pai às escondidas. Então, nessa hora, ela decide conversar sobre o assunto, sobre um fundo que ela guardara juntamente com Sawyer para quando ela precisasse. Quando ela pergunta desse dinheiro, ele havia investido e dado a credores. Então, Chelsea volta a estaca zero, sem dinheiro. E ela começa a recordar como foi o encontro dela com Sawyer, quando ainda eram jovens estudantes. Como foi o seu primeiro beijo, seus encontros amorosos. E agora ela se pega sozinha para resolver os seus dilemas. Como será o desfecho do capítulo 5? Será que Sawyer volta atrás e tem um jeito de ajudar Chelsea? Será que o anjo Samuel vai chegar a tempo de ajudar Chelsea? Vamos comigo amanhã para o próximo capítulo, o capítulo 5.